Então, bem-vindos a mais uma edição do Beto no Mundo. E hoje, nosso décimo primeiro episódio. Então, na sétima temporada, loucura, hein? Então, a gente começou em 2020, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Estamos na décima temporada. Tudo que começou como uma necessidade da gente se encontrar e mostrar um pouco do planeta para vocês no período da pandemia, se estendeu e hoje estamos aqui na sétima temporada com um centésimo, décimo primeiro apresentação. Então, este vai ser sobretudo sobre belezas naturais, né? Você já me conhece, eu percorri 158 países nos 6 continentes. Minha intenção agora, em 2026, é somar mais 7 países para chegar a 165, para eu comemorar o final do ano, quando eu faço 65 anos e 165 países. Me ajudem a chegar lá. Estudei nos Estados Unidos, na Europa, tive meu ano sabático que foi transformador na Ásia e agora em janeiro está comemorando 40 anos do início do meu ano sabático. Meu ano sabático de 1986, eu passei o ano inteiro na Ásia. Então, em função disso, que esse ano eu estou voltando outras 3 vezes para a Ásia. Agora, em janeiro, com a minha filha Helena, em fevereiro, levando um Grand Tour pela Singapura, Malásia e Filipinas, e depois em setembro para Indonésia e Timor do Leste. A África, que eu percorri de Mali no norte até Botswana no sul, eu retomo esse ano visitando Angola e São Tomé e Príncipe, além de ter percorrido os extremos do planeta no Ártico e Antártico. Então, aqui um mosaico de algumas imagens de Beto no mundo, né? Então, quando eu fiz meu high school nos Estados Unidos, quando eu entrei na URGS, o meu estágio na Macedônia e o meu ano sabático, que incluiu chegar até a fronteira com o Afeganistão, em Peshawar, aqui no Paquistão, e até o campo base do Everest, na imagem da direita. Então, desde 1988, quando eu voltei desse período sabático, eu abri a Trip and Travel e com isso a gente criou a história do intercâmbio no Rio Grande do Sul e desde 2016, com a, o Virtuoso e alguns anos atrás com o Tacumians, né, nós temos esse selo de qualidade, né, que é dado às melhores agências de viagem do mundo, né, uma comunidade de designers e consultores focados na excelência. Eu sempre tenho que agradecer o Monsieur Roche, o historiador francês, que me trouxe até aqui. Então, em 94, ele me desafiou para a gente fazer um Grand Tour de France, e o que era para ser uma experiência acabou sendo um produto, né? Então, nós estamos há 32 anos viajando pelo mundo, em viagens de imersão cultural, já são mais de 60 Grand Tours, 120 países, 660 cidades e 800 viajantes que estão aqui nos assistindo, parte deles. Bem-vindos, então, ao Atacama, nesse comemorativo ao centésimo, 11º episódio do Beto no Mundo, mostrando a beleza natural e cultural do planeta. O deserto do Atacama, ele se localiza no norte do Chile e se estendendo pela bordas, franjas do Peru, Bolívia e Argentina. São 105 mil quilômetros quadrados, né? Então, entre o Oceano Atlântico e a Cordilheira dos Andes. E por que ele é considerado o deserto mais árido do planeta? Porque ele está do lado errado das montanhas, né? Então, os ventos predominantes que eles vêm de leste, eles chegam, eles se elevam e chove do lado de cá, do lado da Patagônia Argentina, né, do Brasil
e de toda essa cordilheira. E do lado de lá é uma região mais árida. E por uma série de confluências, essa região do deserto do Atacama é a mais árida do planeta. E quando se fala de deserto do Atacama, ele é um termo bastante amplo, porque a altitude varia muito, desde o nível do mar, que já é uma franja do deserto, até a Cordilheira dos Andes, que já está a 6.000 metros de altitude plus. Né? Então, nós temos essa borda, a faixa costeira, né? Que apresenta altitudes próximas ao nível do mar, enquanto o interior do deserto, especialmente no altiplano andino, fica entre 2.000 e 4.500 metros. E daí a fronteira é a Cordilheira dos Andes. Tá? Então aqui nós temos esse corte transversal, onde você vê o Oceano Pacífico, Antofagasta, daí sobe a 3.100, daí depois temos a depressão intermediária, daí sobe a 4.300 e depois temos uma outra depressão e finalmente a Cordilheira dos Andes. As subdivisões naturais do deserto Atacama começam com a Cordilheira da Costa, que ela forma uma barreira próxima ao litoral, onde toda a umidade do oceano é bloqueada. Se os ventos vindo do leste são bloqueados pela Cordilheira Andina, não avançando para o oeste, não atravessando a cordilheira, o que vem do mar é bloqueado pela Cordilheira da Costa, né, que vai contribuir para a aridez extrema. Entre a Cordilheira da Costa e os Andes encontra-se a depressão intermediária, que fica entre 800 e 1.500 metros, com planícies de salinas e áreas de mineração. Né? Então, área do cobre e de outras mineradoras, outros minerais, são explorados ao longo de toda essa parte da depressão intermediária. Né? Já o altiplano caracteriza-se por altas planícies, salares, lagoas altiplânicas, intensa atividade vulcânica, e que é essa a região de São Pedro de Atacama e seus arredores. Então ali a gente vê o São Pedro no meio, ali no desenho com um oásis, e o vulcão que sempre nos acompanha é o vulcão Lican Cabur, de 5.920 metros. Daí nós vamos visitar as lagoas altiplânicas, o Salar, né, e sempre bordeando esses vários picos. Alguns vulcões ativos, outros adormecidos, né, mas sempre presentes. Então a gente voa de Santiago para Calama. Calama é o grande centro de mineração. Calama tem 500 empresas, né, atuando em Calama, é quase umas duas dezenas de centros de mineração, onde as pessoas vêm de diferentes partes do Chile, de avião, posam em Calama, buscam eles vão para as minas onde tem as acomodações também, ficam 2 a 3 semanas, conforme o contrato, e voltam e vão ter 2 ou 1 semana de folga para depois voltarem novamente. Então eles ficam internados, né, nas minas, né, durante todo esse período. Calama, a gente praticamente nem entra na cidade, é só o aeroporto, e daí se atravessa uma estrada que vai nos levar até São Pedro de Atacama e na continuidade ela chega na Argentina, no Paraguai, no Brasil, fazendo a ligação do Oceano Pacífico até o Oceano Atlântico. E aqui em São Pedro de Atacama, nós vamos estar às margens do Salar de Atacama, vamos visitar o Vale de la Luna, e os geysers, o geyser del Táchio, né? E sempre bordeando os vulcões. Então, é essa a nossa área de exploração. Este é o corredor bioceânico que liga o
Pacífico com Atlântico. Nós estamos fazendo o percurso de 100 quilômetros entre Calama e São Pedro de Atacama. São 2.400 quilômetros o total, né, atravessando Chile, Argentina, Paraguai e o Brasil. A rota do deserto, a caminho de São Pedro do Atacama, passando por parte do Vale de la Luna. E as imagens que a gente viu é do oásis. São Pedro de Atacama é um oásis, né? E aqui foi a casa que nos recebeu. Muito legal aqui no Nairama é esses pergolados com luz filtrada, tudo em terracota, que é as cores das montanhas que o circundam. Passeando pelo jardim aqui da minha casinha, Nayara, no deserto de Atacama, aqui pertinho de São Pedro de Atacama, com essas montanhas maravilhosas, esse ar seco, o deserto, as montanhas dos Andes ao fundo, e aqui o meu entorno imediato. Então, vocês veem que, né, da aridez que a gente já veio desde Calama, né? Então, é um oásis devido aos os rios subterrâneos, né? Que propiciam que São Pedro sempre era habitado desde tempos pré-históricos, né? Então, além dos cortes que a gente falou, a gente temos que considerar os oásis e vales transversais, né? Que fica em São Pedro, 2.400 metros, onde a presença de água subterrânea permite a ocupação humana desde tempos pré-colombianos. E na nossa frente, o vulcão Licancabur, de 5.920. Então, vocês veem que, apesar de toda essa aridez, aqui eles conseguem fazer as plantações, tem cultivos, né? E São Pedro foi também uma base para a exploração do sal, né? Então as pessoas vinham para São Pedro e daí eles se fazia a extração do sal, né? Quando era comercialmente válido ainda, né? Queria mostrar para vocês São Pedro, olha como é bonitinho. Todo o charme de São Pedro de Atacama, um pequeno povoado de 10 mil habitantes, todo de um piso só. Essa aqui é a rua principal, Caracoles. É uma rua peatonal, cheia das agências de viagens, as lojas, os restaurantes, para explorar as belezas da região, os geysers, os picos, as serras, as lagunas, aqui do deserto da Atacama. O charme do casario em adobe, aqui de São Pedro de Atacama. Então aqui nós estamos São Pedro de Atacama, que está no centro aqui do nosso mapa. A gente veio de Calama, então viemos de Calama, atravessamos o Vale da Morte, chegamos aqui em São Pedro. Hoje nós vamos fazer o primeiro passeio, que é saindo de São Pedro, vir aqui até o Vale da Lua, né? E descer por este lado daqui, né?
nessa região toda árida, tá? Depois, amanhã, no dia seguinte, nós vamos fazer o Salar de Atacama e depois nós vamos vir para as lagoas e finalmente para os geysers, né? Então aqui nós temos quanto tempo ficar em São Pedro de Atacama? Eu fiquei 4 noites, talvez 5 fosse o ideal, né? Então de 4 a 5 noites para poder fazer todas essas atrações. Então a gente começa com o Vale da Lua, caminhando aqui no Vale de la Lua, o Vale da Lua, uma das regiões aqui do Atacama. Então, o Atacama é uma vasta área entre os pré-Andes e os Andes. Todas as formações pitorescas aqui, argila, arenitos, e um antigo leito de rio. Quando vem água do degelo, ele se molda. Então, daqui nesse dia, então, a gente percorre a Cordilheira do Sal, o Vale da Lua, o oásis de São Pedro de Atacama na nossa frente, e aqui com a nossa caminhonete, a gente se sente na Lua, né? Uma imensidão, não nenhum sinal de planta, e só essas formações que vão sendo moldadas e esculpidas pelo vento. E se chama Cordilheira do Sal porque aqui vocês veem na rocha todos esses, o que parece uma rocha é de fato são placas de sal, né? Que fazendo raspando aí vai ter a aparência do sal que nós conhecemos. Então, durante muito tempo, né, até os anos 50 se fazia essa extração do sal, né? Hoje ele já tem as características que não são adequadas para alimentação, o processo de beneficiamento dele não é mais viável. E aí nós tínhamos um ônibus abandonado, e chegando nessa parte era o final do dia, né? Então esse passeio se chama Camur Sunset, com essa vista maravilhosa. Né? Ter essa ondulação suave, né? Parece que ele foi desenhado, né? Isso é a impressão que a gente tem, por isso que a região de São Pedro de Atacama é tão fantástica, porque vai ter ao longo dos dias, vocês vão ver ao longo da apresentação, né? Como é variado, né? E essa um fantástico, todo esse rosado aí. E esse aqui é o Vale do Arco-Íris, que e daí então no dia seguinte a gente foi aqui para a Lagoa de Chacha para ver o salar e os flamingos.
Então, esse ambiente árido, né? Aqui eu vou convidar a nossa guia para nos contar um pouco sobre onde estamos. Hoy mi nombre es Isadora y voy a presentarles lo que es la cordillera de los Andes. Es esta, tiene 7.000 kilómetros, inicia en Venezuela, termina en el sur de Chile, en el océano nuevamente. Aquí tenemos el volcán Licancabur, que tiene una laguna en su cima. Este volcán tiene 5.920 metros sobre el nivel del mar, está inactivo, ¿ok? Y por otro lado aquí tenemos otro volcán llamado Lascar, el cual sí está activo y su última erupción grande no fue hace mucho, fue en el año 1993, en donde sus cenizas con el viento llegaron hasta Sao Paulo, Brasil. Então, é esse o salar, né? Vocês já ouviram falar do salar de Uyuni, na Bolívia, né? Que ele tem uma extensão ainda maior, né? Mas aqui já se tem uma ideia da extensão dessas áreas, né? De onde há milhões de anos nós estávamos sob o nível do mar, né? E com a elevação das cordilheiras subiu, né, nessa parte ali, ainda temos o fundo do mar, né, com os seus salares. E os flamingos aproveitam esta região, né, para se alimentar de todos as algas, os pequenos animais dos lagos, né? Então nós temos todas umas populações migratórias e populações perenes. A Laguna Chaxa, com a Cordilheira do Meicos ao fundo. Estamos aqui no Vale de los Bueros Muertos, no Salar de Atacama, com a Cordilheira dos Andes ao fundo. Com seus flamingos. Então aqui a gente consegue pegar os três, né? O salar, os flamingos e a cordilheira. Para chegar, né, aqui com o Licancabur sempre nos acompanhando, né, para chegar até as lagunas altiplânicas. Olhem só que presentão de vista. Percorremos 120 quilômetros para chegar aqui nas lagoas altiplânicas, cercadas de vulcões, já na Cordilheira dos Andes. Estamos a 4.200 metros e os vulcões que nos cercam chegam próximo de 6.000. Beto Conte comemorando seu aniversário nas lagunas altiplânicas. O lindíssimo cenário das lagoas altiplânicas a 4.200 metros de altitude, junto à Cordilheira dos Andes,
da qual nós chegamos a partir do deserto do Atacama a 2.000 metros abaixo. E o dia estava maravilhoso, nós tínhamos um céu azul para ter essa sequência de matizes, né? Então, os arenosos, né? Até a água, o branco do salar, o azul, a montanha e o céu, né? Então, bah, muito lindo para quem quiser fazer uma aquarela, né? Propor para Helena, simplesmente eu me sentia dentro de um quadro pintado pelas forças da natureza, assim, e uma certa ar de inóspito, mas também me sentindo parte desse todo. E aqui a nossa outra guia vai nos contar um pouco sobre as lagoas altiplânicas. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Romina, soy su guía hoy y les presento las lagunas altiplánicas. A nuestra derecha tenemos el volcán Miscanti con su laguna Miscanti y a la izquierda tenemos el volcán Miñiques con su laguna correspondiente Miñiques. Romina, ¿qué tenemos al fondo? Ese es el volcán Miscanti y la laguna Miscanti también. Maravilloso tu tierra. Qué bueno, me alegro. Iquiques, a 5.100 metros na Cordilheira Andina. Nos pés, a Lagoa Altiplânica de mesmo nome, que se visita a partir de São Pedro de Atacama. Aqui estamos a 4.200 metros, 2.000 metros acima do Nayara Resort, onde a gente está lá embaixo. Então é essa a composição de cores que eu queria mostrar para vocês. Vulcão Miscante, 5.900 metros de altura, acima do nível do mar. E a Lagoa Miscante, que adota o nome do pico a qual ela está na base. E ao fundo, toda esta parte da Cordilheira Andina, que separa o Chile da Bolívia. E nós temos Guanaco nas altitudes mais baixas e a Vicunha nas altitudes elevadas. Então aqui nós temos as vicunhas, né? Então acima de 2.500 metros, né? Se você vê esse camelídeo, é uma vicunha. Parece muy mansa esa. O guanaco nas baixas altitudes, né, e a vicunha nas altas, eles são selvagens, vocês vão ver eles pastando. Daí, o primo do guanaco domesticado é a lhama, e o primo da vicunha domesticado é a alpaca. Então, é guanaco, alpaca, não, guanaco, lhama, alpaca e vicunha, né? E o nível, os custos do material, né, da lã, vai nessa sequência também. O lhama é a lã mais simples, né? Daí depois temos a alpaca, que é melhor, e daí finalmente a vicunha, que é a mais soft, mais refinada. E olha ali as vicunhas lá embaixo.
E no dia seguinte, nós fizemos mais uma das atrações, que foi os geysers. E o dia amanhece aqui no campo geotermal de El Tatio, na Cordilheira Andina chilena. Aqui na zona geotermal El Tatio, no Chile. Então, cercado de vulcões, nós temos esse ponto onde a placa de Nazca se encontra com a placa sul-americana, faz uma fricção. Temos o magma que aquece quilômetros aqui abaixo, e onde a viada se aquece e encontra pontos de saída. El Tatio, campo geotermal acá no Atacama, junto à Cordilheira dos Andes. Água em ebulição aqui nos geysers de El Tatio. Impressive. Desde os mais recatados até esse aqui que está super exuberante. Aqui no campo geotermal El Tatio, uma região do povo Lilicantai, que fala a língua Kunza. Muito legal porque aqui no Chile, os povos originários, eles fazem parte da administração dos parques, que formam a CONAF, Cooperação Nacional das Florestas e Parques Nacionais. Então, essa história deles serem os cuidadores dos parques, né, os povos originários, muito interessante, né, porque dá um senso de pertencimento, né, da mesma maneira quando a gente vai para a Amazônia e ter os guias locais nativos, né, faz com que a gente que eles se apoderem, né, do local, né, e transmitem todo esse legado milenar de conhecimento e de ligação que eles têm com a Terra. E saindo do Geysers, né, a gente continua numa região linda de montanha. E com essas belezas aqui, a gente vai se despedindo do Altiplano Andino. Não antes com um belo piquenique. E daí a gente, já em direção a São Pedro de Atacama, a gente passa pelo Vado Putana. Então aqui é uma área de pântanos, onde temos uma antiga
usina de extração de enxofre. E atrás dessa área de úmida, a Cordilheira Andina com seus muitos vulcões. Tiene una laguna que donde llegan los flamencos en octubre. Y la mayor parte, se dice que el 80 y 90% de los viajes. Então, cada dia sendo surpreendido por cenários únicos. Aqui é uma lhama. E o Vale do Arco-Íris. Estamos aqui no Vale do Arco-Íris, onde temos essas diferentes formações que são minerais que saíram do solo no momento em que as placas, em vez de estarem se friccionando, elas se chocaram. Então são minerais que normalmente não estariam expostos à atmosfera e por isso tem essas cores diferentes. E depois de 4 noites, 5 dias, a gente teve que se despedir do Nayara Alto Atacama, que foi a nossa casinha, nossa base para fazer todas as explorações. Os próprios lodges, né, que eles organizam os transfers, os guias, todos os guias, vocês viram alguns das gurias que falaram, todos de excelente qualidade, nível de informação fantástico, conhecimento de geologia, de história, de antropologia, né? E aqui era o local onde cada dia a gente restabelecia nossas energias. Despedida da nossa casinha dos últimos 5 dias aqui no deserto do Atacama, Nayara Resort, totalmente integrado ao seu cenário. Maravilhoso. E com isso, a gente termina a apresentação de hoje, né? E queria muito ter compartilhado com vocês. Tudo bom, Glória? Helenita, casal Saft, José Luiz Rigo Rodrigues, a Berenice e demais participantes. Então, fico bem feliz que pude mostrar para vocês um pouco disso tudo, né? Então, para instigar a visitar uma região tão próxima à nossa, né? E tão diferente, né? Então, isso que é o meu intuito aqui no Beto do Mundo, é te apresentar toda a diversidade natural e cultural do planeta. Desejo a todos um 2026 muito viajante, né? E que as melhores energias de saúde e tudo mais para a gente continuar explorando esse planeta tão diverso que nós temos o privilégio de habitar, que está sendo tão maltratado, mas que nós fazemos a nossa parte com turismo sustentável, né? De expor, né, as suas grandes belezas. Boa noite a todos. Tchau.